Bem-vindos à nossa sexta e última apresentação entre a Igreja Primitiva e a doutrina dos Espíritos. No Pentecostes, os apóstolos ficaram mediunizados com os Espíritos que Cristo disse que já habitavam e estavam com eles, e estariam com eles quando eles, apóstolos, precisassem. Como tinham pessoas de várias línguas, houve a necessidade dos apóstolos transmitir os ensinamentos que já possuíam nessas outras línguas. Prova em conteste da doutrina espírita que chama o fenômeno de mediunidade de xenoglasia. Se existe alguma dúvida, leiam a Bíblia. Vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Inicia-se com comunicação espiritual para Cornélio, mas nos versículos 44 a 48 tem o mesmo fenômeno acontecendo com os gentios. Chico Xavier tinha essa mediunidade, escreveu em diversas línguas, inclusive em inglês de trás para frente, precisando de um espelho para saber o que estava escrito e depois traduzir. Alguém ainda tem alguma dúvida? Se resta dúvida, ainda eu pergunto, qual o novo ensinamento que os apóstolos trouxeram, além daquilo que Jesus ensinou a eles? Pois o Consolador ensinaria tudo. Todo o ensinamento que os apóstolos transmitiram é exclusivamente os ensinamentos de Jesus com distorções, pois Cristo jamais poderia ser tentado pelo dito demônio, impossível. A genealogia de Jesus, Cristo ainda diz: se Davi me chama de Senhor, como seria seu filho? Por fim, onde está o Consolador nessa história? Cristo disse: a verdade vos libertará. Só conhecendo as coisas de Deus podemos nos libertar da reencarnação, do sofrimento e ir para Deus. Por isso Cristo disse em João capítulo 3, versículo 20: todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Todo aquele que pratica o mal não conhece a lei de Deus e pratica o seu conhecimento pessoal e, consequentemente, jamais virá para Deus. Em João 3:21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aquele que o faz o bem, esse vem para Deus, porque suas obras demonstram que aprendeu as leis de Deus, e enquanto a pessoa não aprender a lei de Deus, tem que reencarnar, Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. O espírito é um ser diferente do corpo, Nicodemos. Por isso, não ache que um velho pode entrar no corpo de uma mulher e renascer. Pois o espírito é uma coisa e o corpo é outra coisa. Por isso Cristo disse: o espírito é o que vivifica. O espírito é o único que tem vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que lhes trago é o conhecimento. Por isso ele disse que era o pão da vida. Por isso nos disse que temos que comer a carne dele e beber o seu sangue. Tem que assimilar, tem que engolir tudo que ele nos ensinou. Se assim não fizer, não chegarão nunca ao reino de Deus. Terão que ficar reencarnando até aprender o que ele nos transmitiu. Por isso tem essa alusão aos apóstolos: comam o meu corpo e bebam o meu sangue, engulam meus ensinamentos e jamais se esqueçam deles, pois tudo o que vou sofrer foi só para ensiná-los a chegar sem muitos sofrimentos, como os que vou passar. Ficamos muito tristes quando se faz um simbolismo que não representa os ensinamentos de Cristo. Cristo nos pede que nos fixemos seus ensinamentos dentro de nós e não que apenas lembremos dele ou que ele veio aqui para tirar nossos pecados. Leiam a parábola do semeador. Quem tira nossos pecados somos nós, e só tiramos após pagarmos até o último ceitil. O que o faz nós irmos ao reino de Deus não é o arrependimento apenas, ou o reconhecimento que Jesus é Filho de Deus. Filho de Deus somos todos nós, e Pai
quer o melhor para o filho, mas o melhor para nós é seguir os seus ensinamentos. Exemplo, o fogo queima e nós vamos lá e metemos a mão. Vai queimar e essa queimadura vai ter que ser tratada. Isso vai demorar a curar. Só depois de curado é que poderemos nos unir ao Pai. Por isso Cristo curou e disse: não peques mais, eu te curei rápido, você poderia sofrer por mais tempo. Aproveite e faça o que Deus te pede para não sofrer mais. É um ensinamento para a criança que somos, criança muito, mas muito teimosa que somos. Todo o nosso sofrimento é fruto da desobediência. A parábola de Adão e Eva retrata esse ensinamento para nós crianças, pois numa época remota não poderia dizer que o mundo foi feito por condensação e que tem alguns bilhões de anos. Que o que existe é o espírito, e esse nasce nessa condensação, força mecânica atrativa, algo inteligente, simples e sem vontade própria. No entanto, vem sob a vontade de algo muito maior, Deus, alguns bilhões ou milhões de anos nessa solidificação, nesse estado mineral e em certas condições originadas por Deus, passa lentamente adquirindo vitalidade e impressões físicas, passando ao reino vegetal. E alguns bilhões ou milhões de anos passados evolui e começa a ganhar movimento, instinto no reino animal. Alguns bilhões de anos ganha a razão, homem, que por independência de pensamento acha que pode fazer o que na sua ignorância tudo pode, uma criança, e aí tem que ser corrigido pela sua insensatez. Se queima, sabendo que não pode colocar a mão no fogo. Se hoje, há 3.500 a 3.800 anos antes da parábola de Adão e Eva, mesmo a ciência comprovando a formação do mundo, dos vegetais, animais e do homem, ainda tem muitos que não acreditam que o livro Gênesis se trata de uma parábola. Imagine como poderia dizer da formação do mundo para quem não tinha conhecimento nenhum. A parábola traz o ensinamento que a ciência comprova. No entanto, tanto as ciências como algumas religiões não sabem o que é uma parábola. No princípio, Deus criou o céu, fluido universal, espaço cósmico para que compreendam, e depois a terra. Por condensação, utilizando a vontade, nascemos como parte da força de Deus, por isso fomos criados todos iguais, um princípio inteligente, criado para servir a Deus e, evidentemente, as suas leis. Nesse aspecto está criado o mineral, o barro, criação de Adão. Gênesis 1. Esse mineral que tem princípio inteligente passa-se a transformar em diversos elementos, expandir, modificar, vontade, força mental, e desses elementos se desenvolvem e a forma deles desenvolverem é necessário condições adequadas. O Sol, que é a fonte de vida, consequentemente o planeta é o habitat da vida. Hoje, muitos cientistas já aceitam que uma inteligência existe para ter criado tudo com tanta perfeição. Ressalta-se que daí resulta nos processos de criação das águas e do oxigênio em nosso planeta, condições exatas, e Deus fez a erva. Adão já não é mais mineral, passou para o vegetal, adquire impressões e passa a se expandir e transformar ainda mais, dada as condições que Deus proporciona. Gênesis 1:11. E o princípio inteligente evolui e Deus faz répteis, aves, baleias. Adão agora é um ser que consegue movimentar uma matéria, ganha instintos e a individualidade, adquire o perispírito ou corpo espiritual. Adão de alma vira espírito. Após isso vem o verdadeiro Adão, evolução do animal para o homem. Agora a alma vivente ou o espírito adquire a razão, a imagem e semelhança de Deus. Pode agora tomar suas decisões próprias. Gênesis 1:26.
Adão, pai de uma geração de outras na terra, tanto que Caim saiu da terra do Senhor e habitou a terra de Nod e conheceu sua mulher. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. A ciência comprova que o homem não veio de uma espécie única e a Bíblia, há 3.000 e tantos anos, afirmava isso. Criou Deus a mulher da costela de Adão, ou seja, o espírito não tem sexo, pode nascer homem ou mulher e colocar Eva como pecadora, certamente para mencionar que a mulher está muito mais sujeita ao pecado, porque tem que cuidar do marido, do filho e do lar. E com a razão, o homem passa por si só a escolher o bem ou o mal. Da mesma forma, tem que trabalhar para sobreviver. Agora não é mais um animal para viver de frutos, agora tem que buscar o seu sustento. Tem que evoluir com as suas próprias pernas, e nessa evolução vem a corrupção geral, Gênesis capítulo 4, versículo 6, os homicídios, Gênesis capítulo 4, versículo 8, vem aí a ira de Deus, dilúvio, certamente a história da motivação que os continentes de Atlântida e Lemúria desapareceram debaixo das águas, entre tantas outras catástrofes que ocorreram no globo, um aviso que o homem não pode tudo, enquanto não aprender as leis maiores, um ensinamento que toda vez que a transgressão atingir certos níveis, haverá intervenção nos domínios do homem. E aí a Bíblia continua mencionando sempre a intervenção de Deus para restabelecer o equilíbrio e sempre os ensinamentos proporcionados por Deus. Onde está o equilíbrio? O porquê fomos criados? Formação e expansão do universo. Vem o Novo Testamento e Cristo vem nos ensinar tudo o que aprendeu. João vem e menciona que no caso da terra não foi Deus que a criou, mas um de nós que conseguiu chegar até Deus, que ganhou a confiança de Deus e nos veio nos ensinar como conseguiu chegar ao Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quem tem o conhecimento de tudo veio aqui nos ensinar, e vimos que realmente é um ser vitorioso, e porque Deus lhe confiou a criação e a administração do planeta, pois ele era cheio de virtude e sabedoria. A Bíblia e a ciência andam extremamente ligadas, entrelaçada. Se uma desvincular da outra, existe duas explicações. Estão interpretando a Bíblia erradamente ou o conhecimento humano não chegou ao que está escrito na Bíblia. Portanto, o ensinamento de Cristo é único, e se existem diversas religiões cristãs, é porque não estão aplicando o que Cristo veio nos ensinar. E os ensinamentos nos chegam todos os dias. Cabe a nós seguir o caminho que Cristo nos ensinou.